Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Hoje eu estou aqui com a ilustre presença de um grande amigo, um grande profissional, que é o Fernando Dulinski. Ele é especialista em segurança da informação, ele vai contar um pouco mais da história dele e o que ele também vem ajudando nas empresas. Então, Fernando, antes de mais nada, obrigado por estar aqui, aceitar o convite e agradeço então mais uma vez aí também por vir aqui conversar. Obrigado, Fabinho. Cara, uma honra estar aqui contigo. Essa nossa amizade aí de longos anos, né, cara? A gente daqui a pouco Verdade. até trata aqui Nem vamos contar, né? Pra não dar problema aqui. como é que a gente se conheceu, né, cara? Nessas verdade. andanças aí pela vida, pela essa jornada de trabalho. Mas é uma honra estar aqui conversando, batendo esse papo contigo aí. Coisa boa, obrigado. E para começar, no Linhas de Chegada a gente sempre traz um pouco da história da pessoa e eu sei que tu já tem mais de 15 anos de experiência profissional nessa área de segurança da informação, quando na verdade muito pouco se discutia há 15 anos atrás sobre o tema. Exato. Conta um pouco como é que foi esse teu despertar para esse lado, como é que tu começou a tua empresa. Conta um pouco também aí já de quem é o Fernando nesse mundo e aí a gente vai aprofundando aqui nas perguntas. Uma honra. 15 anos já entrega a idade já, né? Mas também os cabelos brancos não vão deixar não falar vou mentir, por... né? Não vou mentir. Mas eu já estou aí nessa jornada, realmente, dentro da área de segurança da informação, cibersegurança, como queira chamar, né? E uma jornada que começou lá atrás, pouco de provocação familiar, né? Por quê? Olha Porque o só. meu tio, ele vem da área de tecnologia, né? Então ele assumiu aí durante longos anos, muito tempo, a cadeira de superintendente de segurança da informação no Banrisul, depois a Legal. cadeira de diretoria. Imagina um Então, desafio grande ali, né? muito Cuidando de grande, tudo isso. mas desde criança lá, nos meus 12, 13 anos, naqueles churrascos de família, praia, né, que a gente estava sempre juntos, sempre ouvia falar das histórias, sempre escutava ele trazer novidades sobre tecnologia da informação, né? Ele sempre viajava muito para fora para dar palestras, enfim. E aquilo ali me fascinou, né? Me fascinou, eu gostei bastante daquele mundo e a gente começou a mexer um pouquinho nesse ambiente tecnologia, né? E é aquela coisa de adolescente, por assim dizer, a gente começou a brincar nos computadores da época, aí também não vamos entrar muito, mas eram os computadores que não são os de hoje, né? Mas a gente começou a fazer essas brincadeiras, aí vai para aquelas aulas de informática no colégio, faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, e aquilo ali despertou, então talvez foi a primeira faísca, né, que eu tive com relação à tecnologia, não segurança ainda, mas com relação à tecnologia. Sim, por isso que eu digo, nessa época talvez, Exatamente, imagina ainda né? quando tu era adolescente, nem se Exato. falava disso Muito ainda. Né? pouco, né? Muito pouco. Grandes operações, grandes organizações tinham esse tema, essa disciplina de segurança da informação. Mas ali foi essa faísca, então, que aconteceu, né? De olhar e falar assim, pô, isso aqui é legal, esse meio tecnológico, né? Ainda sem saber muita coisa, é bacana. E aí a gente começou a caminhar por aí. Obviamente, nem era uma visão de que eu pudesse, de fato, seguir ali uma profissão, seguir, de fato, uma carreira, né, dentro de segurança da informação. Mas, ok, despertou. O que acontece, então, eu saio do colégio, me formo, faço uma faculdade, né, tranco a faculdade. Na época eu comecei a fazer Eu te perguntar qual foi o curso que tu começou a um fazer? curso de administração, Tá. né? Então, E provavelmente tu é mais um daqueles que escutou, não sabe muito e tal, vai pra administração que tu pode fazer qualquer coisa. Exatamente, né? Então, ali surge, né, uma questão, porque nesse período aconteceu que eu acabei perdendo meu pai, né? E aí o cara, meio que aquela coisa assim, do tipo assim, a primeira quebra, sabe? Aí tu fala assim, cara, temos que ajudar em casa agora, né? Temos Claro. que se virar. O que eu fiz, cara? Eu peguei, peguei minhas coisas e fui para São Paulo. Assim. Assim. Caramba, Literalmente. cara. Meu irmão já morava. Tinha trancado a faculdade Tranquei a e foi faculdade. pra São Paulo. Exatamente. Meu irmão, na época, já morava no Rio de Janeiro. E eu, cara, falei pra minha mãe, ó, tô indo pra São Paulo. E ela, como O que te assim? deu, qual foi o estalo, assim, a decisão de... Foi uma questão de
de buscar novas perspectivas e também uma mudança de ambiente para mim, Legal. né? Então tava todo aquele, Sentiu que era necessário fazer essa entendeu? mudança. Todo aquele movimento, né? Perda recente, tá? Eu falei, cara, eu preciso, como eu falo assim, virar homem, Claro. entendeu? Cara, meu, pô, vou pro mundão e vamos ver o que vai sair. Fui para São Paulo. Obviamente que fui para São Paulo já com um emprego ali, né, na época, e aí, Uhum. de novo, nem comecei na área de tecnologia. Imagina que eu liguei para um amigo meu na época, ele era filho do dono ali do Catraca Livre, que é Um site um antigo, site, um né? Não portal sei se de existe ainda, comunicação, mas... existe ainda, Marcos. Eu falei, Marquinhos, cara, tô indo para São Paulo, cara, quero trabalhar sem acessar, se souber de alguma oportunidade. Daí ele, Fê, estamos precisando de alguém que seja um desenvolvedor de novos negócios aqui para dentro. Pô, bacana. Por telefone mesmo, meu, quanto precisa, sei o que, cara, fechamos por Já ali, foi, vai. bora. Peguei o Caramba. primeiro voo e fui. E aí, cara, começou uma aventura, né, Que ano cara? isso? Tu tinha quantos anos? Cara, Pô, eu de tinha faculdade? 21, 22? 21, eu tinha 21 anos. 21 anos, isso 35, faz as contas, É, 13, 14 anos atrás, né, por caramba. aí, talvez, se a minha matemática tá boa, né? Ah, mas enfim, aí fui para São Paulo, né? Na minha ingenuidade, achando que São Paulo era a mesma coisa que Porto Alegre, e não é, né? Não é. Uma cidade, eu sempre digo assim, hoje eu amo São Paulo, mas é uma cidade que ela te entrega Se tu parar, muito, tu é atropelado. exatamente, ela te entrega muito, muitas oportunidades, mas ela te pede muito. Uhum. Ela te pede muito. É de domingo a domingo, a batida lá Sim. é completamente diferente da nossa aqui hoje em Porto Alegre, né? E foi um baque assim bem grande para mim, né? No estilo de Sim, vida, imagino. foi um negócio que realmente virei homem, né? Buscando essa Era analogia que eu essa, fiz, era essa a tua busca, na essa era a verdade, pelo que tu busca, né? disse, né? Mas foi um período, né, Fabinho, que eu sempre conto assim que eu não, cara, assim, eu fui realmente de supetão, né, cara, sem planejamento nenhum. Obviamente, olhando para trás, talvez eu não faria do mesmo jeito, mas foi como aconteceu, né? Cara, primeiro ano foi ok, e depois do primeiro ano, cara, começa então a tracionar um pouco mais de coisa, né? Eu fiquei ali no Catraca, eu fiquei 1 ano e 6 meses, por aí, 1 ano e meio, e dali começa a minha jornada em tecnologia. Por quê? Ali dentro mesmo. Não, ali dentro não. Ali, como eu falo, né, naquele Hum, momento pós 1 ano e meio de São Paulo. tá. Naquele momento, eu, cara, conversando ali com também um grande amigo meu, né, aqui de Porto Alegre. Ele era sócio fundador de uma empresa de tecnologia, um software de que cuida assim mais da parte de segurança, a parte de Sim. gestão de infraestruturas e tudo mais. E em São Paulo ele falou, pô, Durinski, cara, tô precisando de um comercial aqui para São Paulo. E eu já, cara, tecnologia, daí voltou aquela questão, cara, conheço, porque daí eu já sabia também que o meu tio, cara, era do Banrisul, já era uma Sim, tu conta já mais tinha como conseguir um próxima e tudo apoio ali mais. também e tal. Daí eu falei, cara, vamos estruturar isso aqui, me interessa, cara. Papo vai, papo vem também muito rápido ali, né? Aquelas negociações, isso é um ponto que a gente pode falar, né, cara, é sensível, essas tomadas de decisões, assim, olhando para trás, eu não faria tão rapidamente assim, Uhum. né? Olharia com mais calma, saberia negociar melhor alguns pontos. Mas enfim, topei o desafio. E ali foi realmente uma escola para mim, Que legal. né? Foi uma escola para mim, cara. É, eu, eu sempre fui um cara bem fechado, muito mais tímido. E, cara, quando tu tá trabalhando com vendas, tu tem que Sim, arrebentar aí isso tem aí, um pouco entendeu, um cara? perfil diferente, né? Talvez do. Total, Ou tem total. que seguir muitos processos que levam isso, né? Mas Exatamente, mas eu acho que mesmo seguindo processos, tu ainda tem que ter tem, tu é ainda tem que ter verdade. ali uma cara de pau, digamos assim, cara, ou realmente
Hoje, olha, não ser impactado com aquele não, porque tu vai Sim, receber muito mais não do que sim. E aquilo ali foi uma escola de todas as formas para mim, tanto profissional quanto pessoal, para o meu desenvolvimento que pessoal, legal. né? E também para o meu profissional. Eu comecei como um coordenador de vendas ali da região de São Paulo, que já é Pô, um já. grande desafio, né? Porque eu não cuidava só da capital, eu cuidava do estado inteiro, então E como coordenador, tu cuidava de pessoas também? não chegava a cuidar Aí de não tinha. pessoas ali. Nesse momento, não. É, E aí, cara, comecei a viajar bastante no interior do estado, lá de São Paulo, visitando empresas, Uhum. porque, cara, basicamente é visitar a empresa todo santo dia. É um funil, né? Se tu visita 100, tu tem mais chance de fechar. Exatamente, exatamente, Se tu visitar cara. 10, menos chance. Aquilo ali, primeiro ano, bacana, batemos meta, cara, ultrapassamos meta. Dulinski, cara, agora, meu, teu escopo vai ampliar, tu vai cuidar do Sudeste aqui, região Sudeste. Então, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Uhum. Santo, tudo estava sob Que meu legal. guarda-chuva ali. Foi crescendo, cara, agora a região sul, então sul e sudeste era comigo. Olha só. Então, cara, foi realmente tomando uma envergadura muito grande e era muito. E me deu uma muito cancha no sentido comercial, Uhum. mas também técnico da questão. Porque eu participava de muita reunião de implementação do software, né? Sim, quando tu domina o técnico, tu Projetos. vender, na verdade, é muito mais fácil, né? É Exatamente. só tu falar daquilo Exatamente, que exatamente. funciona. Então eu participava ali e fazia questão de participar dessas reuniões de implementação para ver como é que acontecia o processo. Porque uma coisa é Perfeito. tu vender, outra coisa é tu saber também o produto que está sendo implementado lá dentro. Passa muito mais confiança para quem vai Muito mais comprar, né? confiança, né? E aquilo ali, cara, pô, me encantava, né, cara? A gente tinha grandes clientes, então tu imagina, eu ia para dentro de Coca-Cola, Olha RNP, só. Natura, cara, grandes cases. E, assim, quando a gente fala tecnicamente, a gente fala parque tecnológico, né? Que são Uhum. quantos dispositivos, qual o tamanho da tua infraestrutura. Um parque assim de, cara, 10, 15, 20 mil máquinas, né? A serem implementadas e gerenciadas. Então, isso realmente foi uma escola para mim, muito grande, né? Que legal. Passados-se alguns anos, eu olho e falo assim, cara, não, acho que eu já tô com uma cancha aqui suficiente para para dar um para dar um start sozinho, né? Para ser empreendedor, para É ser aí que o cara empreendedor. começa a descobrir o que que é o significado da palavra medo, né? Medo até agora eu não tinha enfrentado, né, cara? Mas aí começa então essa minha virada de chave para ser empreendedor, né? Legal. Então, é o que eu brinco assim, cara, da minha jornada de segurança, né, da informação, eu já tive de todos os lados da mesa, né? Já fui fabricante nesse momento, Uhum. começo a ser um prestador de serviço, que daí quando eu mudo então para ser empreendedor, eu abro uma empresa e o que que eu faço? Eu vendo, continuo vendendo soluções, mas eu aplico camadas de serviço para gerenciar aquilo ali, né? Porque eu já tinha Perfeito. identificado, imagina, cara, eu gerenciava uma carteira de talvez mais de 1.000 clientes, Olha só. né? Então, assim, eu vi que tinha muita necessidade de serviços gerenciados para os clientes naquela época. E até hoje, né? Mas naquela época, cara, pouco se falava de serviços gerenciados, falava-se muito de suporte, de TI, mas serviços gerenciados. E é aí que eu escolho segurança da informação, né? Porque a gente colocava muita tecnologia desse software de segurança nos clientes, criptografia, Sim. backup. Então, isso era algo que realmente me fascinou. Eu falei, cara, eu vou me especializar em segurança da informação, né? Quando fala de E serviços gerenciados, segurança da informação era um deles, é isso? Ou são vários outros. serviços gerenciados de segurança da Ah, informação, de segurança né? da Então, por informação. exemplo, eu coloco uma solução de backup, uma ferramenta de backup, mas eu ajudo o meu cliente, cara, a gerenciar aquela solução. Então, eu crio rotinas de backup, eu crio processos, Ah, perfeito. entendeu? Uma entrega completa e não só tá aqui o teu Exatamente. Eu software, crio uma te vira aí. governança para o meu Perfeito. cliente, entendeu? Então eu crio Um toda olhar essa. 360, vamos dizer assim. Exatamente, Legal. exatamente. É, isso é Então eu tenho. importantíssimo. Aí, nesse momento, então eu tenho uma empresa que tem duas linhas de receita, né? Uma com software, porque eu ganhava no licenciamento,
né, como comissão do meu parceiro, e uma linha de receita de serviços, Que aí que era era uma o linha teu de trabalho de recorrente, né? entrega de estar Exatamente. lá. Que legal. E foi muito também, cara, foi um momento assim, muito incrível, porque, cara, continuei crescendo e o desafio foi legal, né? E ali, cara, eu comecei a criar alguns serviços que a gente chama assim, os pacotes de serviços, Uhum. né? Que hoje tem Hoje bastante, tem. né? Ou SaaS, né? Praticamente. Mas é pacotes de serviço. Então, cara, na época eu conseguia envelopar e colocar ali, vou te dar um pacote de gestão de vulnerabilidades, Perfeito. gestão de atendimento a incidentes cibernéticos. Então, aquilo ali foi levando e foi criando caixinhas de serviços, né? Para oferecer para os clientes. Sim. E a empresa, cara, ganhou muito know-how, cara, cresceu bastante. Então, à época, atendia a Nextel antes da fusão com a Ah, Claro. Então, assim, era verdade. um grande cliente, grandes clientes que eu tinha na carteira, no portfólio. E, e aí, cara, nesse andar, né, surge ali, né, cara, uma oportunidade. Eu já tô falando de 2018 para 2019. Surge uma oportunidade de criar, de construir um aplicativo, tá? Na época, um aplicativo mobile, Uhum. de segurança, de proteção mobile, né, para os clientes. E essa ideia surge ali de um grupo de amigos de São Paulo, né, que eu conhecia na época, que também tratavam ali com o Nextel, com algumas operadoras de telefonia. Nasce assim a ideia de, cara, vamos criar um antivírus 2.0 aqui. Aí eu, pô, legal, bacana. E gostei da Isso era ideia, algo diferente do que tinha no mercado na época. algo diferente do que tinha no mercado e para mim também totalmente diferente, né? Porque a gente estava falando de criar uma solução é, massificada para um público que eu nunca tinha trabalhado, que é um público pessoa física. Eu sempre Entendi. trabalhei com pessoas jurídicas, né? Então é um outro mundo, assim, uma outra realidade. Mas ali, cara, surgiu, então, idealizei essa questão do aplicativo. E, cara, foi, assim, também um projeto de muito sucesso, né? Cara, a gente levei isso até a meados de 2021, É, 22, não muito né? tempo. E acabei ali naquele momento, então, vendendo a operação dessa, Legal. dessa companhia que eu tinha criado, né? E desse produto. Fiquei um tempinho ali, cara, tipo, cara, o que que eu vou fazer, né? E agora? Quando a gente se vê nesse momento, né? É... Aí, cara, eu tomo a decisão de continuar no mercado de segurança, tá? Ainda era algo que pra ti, enfim, fazia Fazia muito sentido. sentido porque na minha cabeça, Fabinho, cara, eu tinha assim, ó, eu fui fabricante, eu fui prestador de serviço e para mim faltava um desafio que era eu preciso e quero sentar na cadeira como um executivo de Ah, segurança da legal. informação de alguma empresa, Legal. né? Eu preciso me tornar o CISO, né, que a gente chama, Que são tomadas de decisão completamente diferentes, né? completamente diferentes. E também, bom, tu sabe, mas é um shift para nós muito grande, porque quando tu é dono da empresa, cara, tu sabe de tudo, tu cuida de Claro. tudo e cara, tu tenta tomar as melhores decisões. Mas quando tu tá trabalhando na empresa de um terceiro, Tu domina a tua área. tu domina a tua área. É verdade, Exatamente. é isso. Tu não precisa se preocupar mais cara, como é que tá sendo as NF, tá sendo emitida, o financeiro, vamos fechar o financeiro, Será que os vamos caras fazer isso venderam ou não aqui, cara, venderam? não venderam, como é que tá as vendas, e cara, tu só se preocupa com isso aí. Então assim, nasce esse desafio meu de, cara, eu quero sentar na cadeira de ser um executivo de Legal. segurança, né, de ser um CISO. E ali, cara, continuo fazendo algumas consultorias em paralelo e tal. E uma dessas consultorias é, obviamente, é, com muito menos intensidade do que eu estava fazendo, porque daí eram mais consultorias estratégicas de, cara, Uhum.
vamos lá, fazendo um paralelo, né, na metade desse caminho, cara, isso já é 2023, cara, a segurança da informação já estava começando a ser mais dito, mais falado, Sim. né? Tava chegando mais perto já de era uma nós, preocupação empresas mais, pequenas e médias também sofrendo ataques, né? uma preocupação mais latente, né? E aí eu começo a fazer algumas consultorias estratégicas de ajudar as empresas a criar o seu plano diretor de segurança. Não, cara, vamos te ajudar aqui a Legal. montar o teu plano diretor de segurança, né? O que que é o plano diretor? Uma diretriz estratégica com ações, com o que que tu tem que investir. Cara, começo a atender nesse momento eu começo a atender um cliente aqui em Porto Alegre, que é o Clube do Valor, né? Hoje é a segunda maior gestora de investimento aqui do país, segundo a XP. E aí, cara, trabalho bacana e tal. Para minha grata surpresa, eu recebo um convite de, Olha só. cara, pô, Durinski, não quer ser o nosso CISO aqui? Eu falei, pô, aceito. Era o teu desejo? Era o desafio que tava faltando para mim, né? E aí, cara, resumindo, né, estamos aí nessa jornada até agora, esse momento. Então, estou na cadeira de CISO e tá sendo uma jornada assim fantástica para mim, conseguir Que colocar legal. toda essa experiência que eu adquiri nos últimos anos em prol também de uma empresa que não para de crescer, né? Que legal. Eu preciso antes, né, te parabenizar, porque tu no início da tua fala, né, tu foi, eu não sei se eu tomaria as melhores decisões, se foi isso ou aquilo, mas as coragens, ou a coragem, vamos dizer Uhum. assim, nas decisões que tu tomou, isso é indiscutível, né? É, De tão jovem se jogar em São Paulo, é. sem ter nada, né? Sem ter muito certo, mas naquela coisa de, tá, vamos lá ver o que acontece. Uhum. Eu acho que é desejo de muita gente e poucos realmente conseguem ou se arriscam. Então, eu sempre penso uma coisa assim, a gente toma as decisões que a gente toma Uhum. baseado na nossa experiência. E certamente, né, como tu falou assim, eu não sei se eu tomei as melhores decisões, não importa. Foi o melhor que tu fez naquele momento com o que tu podia. Porque a pior coisa que existe é a gente passar 10, 15 anos e dizer, pô, mas eu acho que eu tomei aquela decisão Podia ter errada. feito. Não, cara, a minha cabeça hoje é outra. E aquela minha decisão me fez ter uma experiência que hoje é talvez até mais madura. Eu digo de, pô, talvez naquele momento eu não tomaria hoje novamente. Uhum. Mas naquele momento era o que eu podia ter feito. Exato, E exatamente. certamente isso te trouxe até o momento que tu está hoje. Exatamente. Eu acho que concordo 100% contigo. Eu acho que independente da circunstância que a gente se encontra, né? O importante é tu, cara, tomar decisões. Isso é fato. E isso aí. Porque o tomar decisão, ele vai te impulsionar, ele vai te criar de fato, uma ação, né? Criar um Claro. resultado. E, obviamente, desse resultado, tu saber gerenciá-lo, né? Tu saber, então, gerenciar esse resultado, seja ele positivo ou negativo. Se for Sim. positivo, para otimizar. Se for negativo, corrige a rota e continua, tenta de novo, alguma coisa diferente, né? Todos nós temos, né, na nossa história, as decisões que a gente, bom, talvez não foram as melhores, mas ok, aquele aprendizado eu carrego e ninguém tira de mim. Uhum, Então, eu já vivi também em outras sociedades, empresas, claro. momentos que talvez, olha, não deu certo, e para mim é completamente diferente. Eu digo, cara, Uhum, deu certo, até aqui. Por uhum. esse período, eu precisava daquela experiência, talvez, para eu crescer, para eu me desenvolver, É, eu ver coisas novas, né? Então, é, embora aqui o podcast se chame linhas de chegada, na verdade não existe uma linha de chegada, né? exato. Onde é que eu tenho que chegar para dizer que deu certo? Seja num casamento, né? A pessoa passou 15 anos com a pessoa, não deu certo. Pô, peraí, foram 15 anos que tu. É uma construção, É uma uma construção, evolução, né? né? Se depois de 15 anos termina, cara, Deu certo 15 deu anos. certo 15 anos, cada um É saiu mais exatamente. maduro, cada um saiu com seus aprendizados e, cara, a vida Eu, segue, eu, eu sou muito entendeu? dessa política, Eu assim. acho que um dos pontos também, né, Fabinho, eu acho que a questão do quanto de expectativa que a gente coloca Isso é um ponto nas importante, questões, né? Não só em verdade. relacionamento, mas, cara, nos negócios, é, nos ambientes que a gente tá, né? Então, cara, qual é a expectativa que tu tá colocando naquilo ali? E, cara, se essa expectativa, uma coisa que assim eu construí muito nessa jornada, cara, a expectativa ela tá mais em cima do outro ou em cima de ti? Uhum, Porque muitas vezes a gente tenta colocar a expectativa no outro, né? sim, Cara, não, pô, não, cara, eu vou dar certo porque eu tô numa sociedade com fulano de tal. Mas e perfeito. tu? Tu não é o motor aqui, cara? Qual o tamanho do teu potencial aqui?
Então, uma coisa que tu tem que olhar sempre é, cara, pô, eu vou fazer diferença na minha vida, entendeu? Eu sei Uhum. onde eu vou chegar, né? Linhas de É verdade. chegada, ou os próximos passos, o que que são os meus objetivos. Isso tem que ter. Sim. Tem que ter. É importante a gente ter os nossos objetivos, porque senão tu tá caminhando pra onde? É. Caminhando pra nada, tá ligado? E aí tu comentaste, né, também que, pô, tu já tinha sido fornecedor, desenvolvedor, Né? né, e agora... Fabricante, prestador de serviço e agora E executivo. aí era o que te faltava, né, Né? ser o CISO, né, estar como executivo. E o que seria a tua próxima linha de chegada aí, né? O que viria depois de Volta. tudo isso? Já que, né, profissionalmente aí tu conquistou já, porque eu sei que também tem coisa aí que a gente nem sabe que vai Ah, ser lá na frente uma solução, uma ideia, uma possibilidade, né? Mas dentro do que hoje tu conhece, uhum. tem algo aí que... Eu acho que tem, assim, pensando a nível de profissional, né? Sem dúvida, acho que a gente sempre tem uma linha de chegada, e essa linha de chegada não necessariamente é algo que tu vai se acomodar, né? Mas vai te Pelo menos impulsionar, comemorar. vai comemorar, mas vai te impulsionar para uma próxima etapa, para uma evolução. Mas digamos, a minha linha de chegada próxima que eu vejo depois desse momento como executivo é, sem dúvida nenhuma, colocar uma bandeira ah, a nível Brasil, né? De transformar a cibersegurança, né, a segurança cibernética em um Opa, tema relevante para as empresas e principalmente para os executivos não técnicos, né? legal. Porque hoje a gente vem tendo uma divisão de águas assim no mercado bem forte, onde a segurança da informação, a segurança cibernética, ela deixa de ser um tema só técnico da Uhum, empresa e ela começa a ser um tema estratégico dentro das perfeito. organizações. Por quê? Porque o incidente de segurança ele te leva a prejuízos financeiros, Sem né? dúvida. Antes, era só o cara da TI, só uma coisa da TI, troca o computador, troca um servidor, coisas básicas. Hoje não. Hoje para uma Hoje para a empresa, operação. né? Hoje para uma operação, hoje, cara, dependendo do ataque, tu fica sem teu sistema de fornecedores, cara, teu ERP que manda faturas, Aqui entendeu? mesmo no podcast veio uma empresária que falou que passou por uma situação como Uhum, essa e aí não conseguia pagar o salário dos funcionários e aí ela teve que fazer uma jogada com o banco, é que no isso fim aí. pagou mais taxa e para resolver um problema, né? Então imagina o prejuízo que teve por conta disso, né? É isso aí. A minha próxima missão tá muito Mudar a cultura das pessoas, muito né? baseado nisso aí, né? Mudar a Que cultura, legal. levantar uma flag aí bem forte no Brasil, cara, de transformação de cultura, de É que o olhar. Brasil tem uma cultura do pós, né? Depois que acontece, a A gente olha gente para sempre isso. teve essa cultura, né? Da remediação, e não da prevenção, Até porque eu né? trabalhei nessa área de consultoria Tu de também. segurança, Foi né? onde a Não gente da se conheceu, informação, né? foi onde a gente se conheceu. E meu papel é até legal te escutar, porque a minha missão sempre foi de mudança cultural. Uhum. Então, quando o pessoal falava assim, Me lembro, a gente cara, conversava. se vai botar câmera, botar pessoas, tal, porque meu papel era fazer o planejamento todo, né? Não me importava, eu só tinha que fazer com que as pessoas entendessem que era Uhum, para elas aquilo e uhum, não para mim, né? exato. Então, eu estava ajudando elas a mudarem a mentalidade. Também não adianta tu investir 100 mil reais em segurança se a pessoa libera a entrada para qualquer um, abre a É porta. cultura, é E cultura. aí eu fiquei agora falando, mas eu vejo, a segurança da informação é a mesma Mesma coisa. É o coisa. e-mail, a pessoa que clica, abre a porta, né? Então, É a se não mesma tiver uma coisa. cultura, também é um Mesma problema, né? coisa. Aí trazendo uns dados de mercado, cara, o grande nível de incidentes hoje, não só a nível Brasil, a nível do mundo, cara, engenharia social. 95% é engenharia social. Começa com uma engenharia social, cara. É um e-mail bem feito, simulando um fornecedor, ou simulando daqui a pouco um diretor da empresa, ou uma promoção, né? Uma engenharia Que faz a social. pessoa clicar, né? Pô, Uma, nem pensa engenha... muito, uma promoção. engenharia social onde tu acha que o teu WhatsApp foi clonado, que usam tua foto, e aí, cara, chamam ali os teus familiares ou as pessoas com quem tu se relaciona no trabalho para pedir um Pix, para pedir uma transferência. Então, a engenharia social é a base de tudo. O que que é a engenharia social? É cultura. Uhum, É perfeito, cultura. Por quê? Porque o cara sabe como é que tu opera. claro. Entendeu? Qual é a tua cultura, como é que tu opera no teu dia a dia. Então, assim, segurança da informação
como a gente pensa em filmes, ela acontece, obviamente, mas talvez seja ali 1%, Uhum. né? A gente viu um caso recente agora, né, do Banco Central, que foi Sim. que foi invadido, teve uma grande operação financeira ali extraída e tal, mas começou por onde? Engenharia social, né? O que aconteceu? Os criminosos, né? Porque no final do dia é um criminoso. Os Vamos chamar como criminosos, é. exatamente. No final do dia, o criminoso fez o quê? Cara, ofereceu 15 mil reais para um funcionário pelas credenciais de acesso. Me dá o teu login e senha aqui, eu te dou 15 mil reais. Caramba. Engenharia social. E aí eu te pergunto, quanto de segurança, né, de ferramentas não Sim, tinha investido ali? Alguns milhões, provavelmente, tá? certamente. Mas faltou cultura. Aí a É, cultura é sempre a última, né? Então eu acho que a minha próxima missão tá muito muito por essa frente, bonito, né? Não bonito. sei se escrever um livro, fazer uma palestra, enfim, me inspirar em ti também, né? Ah, que isso, mas bonita missão. Ah, Eu sou muito partidário desse lado, assim, porque é um pilar extremamente importante, né? E a gente uhum, ajuda também as pessoas a olhar e tal. Então, ah. tomara que chegue aí mais uma linha de chegada, né? Vai chegar, mas por enquanto estamos vivendo esse momento ali executivo, Coisa boa, tá bacana esse coisa boa. desafio, cara. Parabéns mais uma vez aí, né, por esse Obrigado. teu caminho, por essa tua trajetória de ir vencendo todas essas fases e se colocando. Acho que esse é um ponto importante. A gente, eu pelo menos penso dessa forma, né? A gente pode mudar muito por uma questão interna, né? De, eu quero fazer Uhum, uma mudança, alguma coisa e tal. Me coloco numa situação, ou externa, que é deixo a vida me levar e vamos ver o que vai acontecer, que exato. é a pessoa que empreende quando fica desempregada, né? Ou seja, ela até queria, mas ela precisou daquele empurrão. E tu, por isso que eu falo da admiração, e não que esse outro lado também não tenha o Uhum, seu valor, uhum. mas é porque tu foi para São Paulo, tu te colocou na situação, Sim. tu foi para a mudança. Acho que esse... E esse é o ponto importante, né? De dar esse Ah, passo ao desconhecido mesmo, né? De, uhum. cara, não sei o que vai acontecer. E de novo, eu acho que é o principal, né? De novo, se colocar nas situações. Acho que esse é É, talvez uma palavra-chave aqui da nossa conversa, né? Uma mensagem-chave, cara, se colocar em situações, se colocar em movimento. Porque, de novo, o movimento, ele tá te gerando energia ali, né? sim, Tá tracionando energia. E, cara, o resultado, ele é a consequência. Se ele é bom, se é ruim, ele é gerenciável, né? Se é bom, tu otimiza. Se é ruim, tu tem que gerenciar e tentar novas estratégias, novos perfeito. caminhos. Mas o ponto é esse aí, cara. Quando tu não tá em movimento, a vida, por si só, ela vai te colocar em Sim. alguma coisa ali, entendeu? Só que, cara, tu tá sem ação, né? Então, O ser humano, ele lida muito com medo, né? Mas eu sempre faço uma analogia de, cara, às vezes eu tô andando numa rua e eu não sei o que tem virando a esquina. Posso pensar que tem um bandido, posso pensar que, cara, tem, sei lá, ninguém, pode ter um prédio lindo, pode ter o amor da minha vida, pode uhum, ter, cara, uma empresa que eu vou olhar e vou dizer, caramba, olha, nem sabia que existia ir lá trabalhar. Pode ter tanta coisa, mas eu preciso ir até a esquina. exato. Eu preciso ir até lá e virar e olhar. Porque senão é só imaginário. Né? Eu não sei o que que tem. É um Então eu não movimento, né? vou. É Só um que, pô, movimento. poderia ter um caminho novo que eu poderia ter visto. Pô, peraí, eu quero ir mais uma esquina porque pode ter outra coisa legal. É um Então, movimento. esse é tem que ir até lá. Tem que ir Tem, até lá. tem. Eu acho que esse é o fundamental, cara. Que legal. Tem que sonhar, né, cara? Sonho em ir à esquina. Parte do sonho, mas, cara, o sonho sem ação É não é verdade. nada, É né? nada. É nada. É como é que é a frase aquela famosa a ideia vale 10 centavos a bacia, né, cara? A ideia todo mundo tem, né? E a execução? A execução é que fala por si só, né? Exatamente. Então, é o que ganha o jogo é a execução, não adianta. Pra gente fechar, né? Eu sei que tu é um cara adepto também a parte do esporte, né? Cuidar da saúde. Até porque eu estou aqui, porque a gente se cruzou na rua, né? Exatamente. Numa dessas caminhadas. Eu Exatamente. estava fazendo meu treino de corrida, cruzei contigo, aí eu conheci o Arthur, o pessoal da Jovem Pan. E olha que interessante, é isso, né? É ir até lá. E eu já contei um pouco Movimento. dessa história em outros podcasts, de um dia que eu tava de saco cheio no escritório, não tava com cabeça e vou sair para correr. E cruzei contigo. Então, tu vê Feliz coincidência. como essas coisas acontecem. Tem que ir, tem que fazer. É. Mas me conta um pouco como é que tu ainda tá te relacionando com o esporte, Cara, saúde.
Ultimamente, não muito, tá? Cabeça também, que eu sei que tu cuida, né? Bastante, bastante. Mas assim, o esporte, ultimamente, não tenho falhado nessa questão, mas é algo Vamos que voltar. tem que voltar, já está no cronograma, né, da volta. Olha aí. Mas sempre gostei de fazer esporte, né? A gente saía para correr e, cara, corria, fazia as nossas caminhadas e corridas. Cara, já também fiz muitos anos, ainda quando criança, adolescente, muitos anos de judô, Opa, legal. Muay Thai. Então, competi em Muay Thai. Então, cara, tem uma jornada bacana aí com relação ao Legal. esporte e é fundamental, né? E são Para fases cuidar. também, né? Tá num Fases, desafio novo, profissional e óbvio, são tal. fases. Mas é aquela coisa, né? Tem Não que descuidar também. gerenciar, de novo, né? Tem que gerenciar. Porque senão é fácil, né? Ninguém quer levantar e correr, ninguém quer levantar e ir pra É academia, verdade. ninguém quer levantar e fazer uma dieta. Cara, é disciplina. Tem que colocar, por mais que seja uma fase, nessa fase que eu precisei focar 100% mais em trabalho, e aí acabei não Descuidando um equacionando pouco. ali os Uhum. pilares, mas uma hora tu chega assim, não, ok, Antes da cara, conta vir ser entrou, cobrada, eu preciso voltar. exatamente, entrou o eixo aqui que tu se planejou e precisou fazer esse sprint maior aqui de trabalho, pô, Volta. volta, né? Legal. Dá uma equilibrada. Então a Maravilha. gente tá nesse momento, assim, de dar um sprint e esse sprint aí agora, cara, tá se equilibrando e a gente vai Vamos voltar. assumir um compromisso aqui com a turma, então. Bora, Em bora. quantos dias tu volta a caminhar de novo? Cara, caminhar amanhã mesmo. Fechou. Amanhã vamos encontrar o Amanhã, Fernando lá na orla lá. caminhando na hora. Olha aí, ó. Ah, compromisso assumido publicamente aqui com o Lá pessoal. na orla lá. Maravilha, viu? Às vezes Exatamente. precisa de um empurrãozinho, Com mas é muito certeza. bom, muito Mas bom. essa aí é o incentivo, É né? isso aí. É o É isso incentivo, aí. né? A gente precisa desses incentivos para, cara, começar a agir, tá em movimento, né? Coisa boa. Fernando, obrigado mais uma vez por estar aqui, por ter aceitado, por contar a tua história. E tu vê que é interessante, porque por mais que a gente já se conheça há 15 anos, talvez, Por né? aí. Não sei se muito longe disso. Eu não conhecia tantos detalhes da tua história e me torno ainda mais admirador do teu trabalho, da tua história, porque, cara, é de muita coragem. A verdade é essa. E tenho certeza que quem tá em casa também assistindo, né, em algum ponto ou outro, pegou para si, Uhum. né? Seja alguma fala tua, alguma coisa que a gente foi, alguma analogia, Sem dúvida. porque é difícil dar o primeiro passo, eu sei disso. Mas se tu quer, vamos pegar a analogia da corrida, né? Se tu quer correr, e eu falo com muita gente, diz, hoje eu faço meia maratona. Eu não consigo correr nem 1 quilômetro. Beleza, pelo menos levanta do sofá, coloca a roupa. Tu A já gente fez mais que falava ontem. disso, né, um tempo Tu já fez atrás, mais né? que ontem. Não olha pro outro. Exato. Olha pro que, como tu era ontem. E aí, se tu no dia seguinte fala, pô, mas eu já levantei e já botei a roupa. Beleza, agora é só dar um passo. Uhum. E quando tu vê, eu não acordei num dia e fiz 21. Exatamente. Tu não precisa ser um Né? maratonista no primeiro dia, né? Então é respeitar os seus tempos e É. essa coisa tu foi vencendo também, né? Dos medos, desafios e ir tentando. Então, tua trajetória é Sem muito dúvida. bonita, cara. Parabéns. Obrigado. A reciprocidade é a mesma, né, cara? A admiração é a mesma, tu sabe disso. Estamos aí já longos anos que a gente se conhece e sempre que a gente para conversar, bater um papo, é sempre, Sempre gostoso. cara, muito bom. Novas ideias, cara, É os isso aí pensamentos mesmo. a mil. A gente sabe aí, cara, que pô, lá atrás a gente convivia muito mais no dia a dia, porque a gente acabou dividindo, É né, verdade. alguns Dividiu sala espaços, no momento. sala de trabalho, mas talvez não com tanta frequência hoje, mas, cara, esses momentos aqui para mim, são muito ricos, assim, sabe? De estar aqui conversando, trocando experiência, escutando, falando um pouquinho. A gente cresce também, né? Bastante. Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Então, obrigado por terem assistido até aqui. Curtam, comentem, compartilhem no podcast Linhas de Chegada no Spotify e no YouTube no Jovem Pan Porto Alegre. Obrigado mais uma vez. Fiquem conosco aí. Até a próxima.